Salve, Poder Supremo. Salve, seus 7 encruzilhadas. Você não imaginava que ia ser tão rápido, né? Essa nossa conversa? Não. É que é assim, quando eu percebo que essa menina tá com muitas dúvidas, né? Eu já tenho que trazer logo a solução, porque senão o médio fica muito embargado de dúvida, não é bom. Não é bom. Né? Tá certo. Eu sei que as dúvidas são necessárias, porque aí traz o caminho, né, certo a seguir. Os questionamentos são necessários. E como você tá? Graças a Deus, muito bem, muito feliz, muito honrado de novamente estar falando com o senhor, seu 7. Então vamos continuar, vamos desenrolar essa conversa, né? Vamos sim. Eu fiz umas anotações também. Depois, se o senhor quiser falar de um assunto específico, o senhor pode falar. A gente ouve, seu 7, que o senhor sendo um Exu trabalhador e com muita luz... Luz? Você tá vendo luz? Tipo, luz, quando a gente fala luz, a gente se refere à informação. Ah, tá. Tá? Não é essa luz que o povo bíblico se refere, ou sei lá. E que o senhor é um verdadeiro guerreiro que luta para difundir a Umbanda e seus fundamentos. É verdade isso? É claro que é verdade, mas para que fazer o firmamento da Umbanda e todos os seus tronos sagrados, né? Eu sempre digo que precisa também da consciência, uma consciência nova, né? Até porque a Umbanda está perdendo os seus adeptos, né? Seus médios para outras religiões. Estava, isso mesmo. Né? Então a Umbanda ela precisa dessa mudança. Né? Então trazer todos esses conhecimentos, que não são novos, né? Não são novos, já existe. Já. Né? Mas o senhor estudou muito isso aí do outro lado. Porque... Quando você fala estudar, você tem que entender o seguinte, a sua experiência pela vida terrena faz com que você albergue esses conhecimentos aí em qual você acredita. Então eu tenho uma existência milenar, eu tenho uma história particular, isso me fez estar postado diante, como eu falo para a menina sempre, né? Diante de um livro aí com muita história. Então esse livro com muita história traz essa experiência, né? Esse conhecimento, como você gosta de dizer. Isso. Mas nada mais é do que a passagem por várias etapas aí difíceis, ou até são etapas que a gente sempre fala que veio para evoluir, né? Isso. Então, esse conhecimento que você fala é por conta do que foi passado através da minha experiência aí. Tá certo. E o senhor, então, a diferença do senhor e eu é que o acúmulo das suas experiências e esse conhecimento adquirido está mais acessível ao senhor por estar desencarnado do que a minha pessoa. Aliás, todo ser da Terra, quando ele desencarna, ele começa a ter uma parte dessa história, né? Então, como um Exu não reencarna na Terra, então ele vem com esse arquivo mental, digamos assim, vamos colocar arquivo mental para você entender. Esse arquivo mental é extremamente rico, né, em experiências. Tá. Eu vou falar uma coisa agora, que vai abrir uma porta para a gente aprender outras coisas. Que, segundo relatos, na última encarnação do senhor, o senhor viveu num bairro chamado São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, desencarnou jovem com 26 anos. Tem a ver com a sua pessoa? Olha, é como se fosse assim. Você tem algumas lembranças, né, lapsos de tempo de quem você foi numa vida passada. Todo mundo tem esse acesso, né? A minha energia, onde está tronada, ela não fez essa etapa de reencarnação na Terra. Nossa, então o senhor não é extraterrestre. Que eu estava falando antes, ué. Os tronados não fazem parte, tá, da experiência terrena. É como se, de repente,
Tenta imaginar você sentado num trono, abaixo de você tem 7 ramificações, em cada uma dessas ramificações tem vários espíritos que obedecem a esse seu trono. Entendi. Imagina você tendo que sair por um curto espaço de tempo, porque a vida na Terra é um curto espaço de tempo, você tem que sair por um segundo para passar por essa experiência terrena. Seu trono vai ser derrubado. Então, existe sim, dentro da minha falange, alguns espíritos, alguns Exus, vamos dizer assim, que passaram por essa experiência terrena e levaram o meu nome. É da mesma forma, do mesmo jeito que eu estou aqui, incorporado no corpo dessa menina, tem outros seus 7 encruzilhadas baixando em alguns terreiros, tem seus 7 encruzilhadas fazendo magias. Imagina o sol. O sol, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não sai do lugar. Porque se ele sair do lugar também vai desandar tudo. Então você tenta imaginar isso. Você vai escutar muitas histórias a meu respeito. Todas as histórias são verdadeiras. Entendi. Mas o sol, ele não pode sair de um determinado local. Então, o senhor em específico, as encarnações do senhor, todas o senhor viveu em outros mundos mais evoluídos? Sim. Entendi. E aí, como é que foi a sua última encarnação, quando o senhor... Você entender, né? Você precisa entender sobre as hierarquias, né? Preciso. Diante dessa existência atual, né, o planeta Terra e as suas dimensões espirituais são regidas por leis e fixadas no firmamento de hierarquias. Então tem as hierarquias dos anjos, dos demônios, dos Exus e tudo mais além. Dentro dessa hierarquia sagrada, tem alguns polos que não podem adentrar no plano Terra. Porque é a mesma coisa de você querer que o Sol encoste na Lua ou vice-versa. Porque não faz parte dessa existência terrena. Existem energias que não fazem parte dessa existência terrena. Entendi, claro. E aí, então... E aí é dado pela cobertura, né, da lei, para que essas ramificações que fazem parte dos seus 7 encruzilhadas, é dado a permissão alguns soldados que fazem parte da minha vibração reencarnarem para a evolução do trono do Senhor 7. Deu para entender? Sim. É como se você precisasse evoluir. Você não pode sair do seu local que você está. Então, alguns soldados abaixo de você é permitido pela lei a reencarnar na Terra. Que nem o homem santo. O homem santo que desceu no corpo físico, né, Jesus Cristo, não era ele. Não era o mesmo que vocês conceberam. Ele teve que adentrar nesse plano Terra, mas ele era uma partícula, era um fragmento da existência crística. Porque se ele fosse realmente essa força dessa energia crística, que sabemos que é, vocês não entendem, mas nós sabemos que é, o planeta não estaria como está. Mas então, ele foi um fragmento. Então, quando um Exu, ele vem à Terra para evoluir, ele não está só evoluindo ele especificamente, ele está evoluindo o trono dele. Por essa razão que eu sempre digo, que vocês médiuns da Terra, têm que entender o poder mediúnico, mediador que vocês têm, porque quando vocês evoluem, vocês vão evoluir toda a linha ancestral de vocês. É tão magnífico isso, quando você evolui, toda a sua linha ancestral evolui também. Entendi. E não é só evoluir através de um desenvolvimento mediúnico, né, só para saber incorporar, para saber quem é o orixá, para saber, não é só isso.
eu vou voltar a falar nisso, é trazer justamente aquela reforma necessária, né, de ser implantado na luz, implantar a luz aqui na Terra.